Se a Bíblia é a verdade, por que ela se contradiz? Lá em Números 23:19 fala que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Mas lá em Gênesis 6:6 fala que Deus se arrependeu de criar a humanidade. E se um versículo desse for verdade, com certeza o outro é mentira. Ovelhinha de Jesus, vem comigo que titio vai te ensinar. Pra quem não sabe, uma das coisas fundamentais na Bíblia é o contexto. E para que você possa fazer a hermenêutica, isso é, interpretação bíblica, você precisa entender que tudo faz parte de um contexto e tem uma interpretação. Thiago, a própria Bíblia tá falando, Deus se arrependeu e depois fala que Deus não se arrepende. A Bíblia não foi escrita no português. A Bíblia foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. Esses versículos em questão no hebraico. E quando a gente vai para esses versículos no hebraico, a palavra arrepender-se é Nashan, Nahan, Nashum, não sei falar, mas essa palavra aqui. E essa palavra muda o seu significado de acordo com o contexto. Ela pode ser tanto arrepender-se como entristecer-se, pesar e até mesmo consolar. O outro exemplo dessa palavra criada em outro contexto é lá em Gênesis 50:11, que fala que Israel lamentou a morte de José e o sepultou. Lamentou ali é Nahan. E essa mesma palavra traduzida para o grego no próprio Novo Testamento vai ser traduzida de diferentes formas, como por exemplo, parakaleo, que é confortar, e metamelonai, que significa pesar. Entendemos que ela tem várias traduções, mas por que é que em Gênesis 6:6 fala que Deus se arrependeu de criar a humanidade? Por que essa tradução? A Bíblia é repleta de figuras de linguagem, e uma delas é o antropopatismo, que é você atribuir sentimentos humanos a Deus para que nós, humanos, possamos entender como Deus agiu naquele contexto. Então, pela hermenêutica bíblica da teologia, o correto desse versículo, ao encontrar a palavra Nashan, não é arrepender-se no sentido de metanoia, que é mudança de mentalidade, se tornar uma nova pessoa, porque Deus é imutável, ele é eterno. Da mesma forma que essa palavra Nahan é traduzida como metamelonai, significa lamentar-se, pesar. Metanoia, que é a palavra de mudança de mentalidade, que é o que não acontece com Deus, é traduzido para o Antigo Testamento como shub, que é o verdadeiro arrependimento humano. Então a maioria das vezes na Bíblia que fala sobre o arrependimento do homem, que o homem precisa se arrepender, é shuv, ou metanoia. Então o contexto de Números 23:19, que fala que Deus não é homem para se arrepender, ali é se arrepender porque está se relacionando à necessidade do homem mudar de mentalidade, shuv. Enquanto em Gênesis 6:6, Deus estava mudando as atitudes em relação à humanidade, porque ele tinha pesar pela humanidade e não está seguindo o caminho dele. Resumo da ópera, usei muita base bíblica, usei muita teologia, mas para que vocês possam realmente acreditar, é muito simples. Texto fora de contexto gera pretexto. Não, gente, a Bíblia não se contradiz. O que acontece é que pessoas que não têm estudo bíblico vão lá e pegam versículos traduzidos, pegam versículos fora de contexto e vão tentar encher linguiça para você ficar duvidando da verdade. Por isso é tão importante a leitura bíblica e principalmente a intimidade com o Espírito Santo. Porque a própria Bíblia fala que a letra sozinha mata, mas o Espírito vivifica. Você pode ter todos os argumentos contra e a favor. Se você não conhecer o Espírito Santo, a Bíblia não vai fazer nenhuma diferença para você. Nosso Deus é eterno, infinito, imutável. E esse Deus te escolheu como filho. Então por que é que você não volta para casa? Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas não sejam pegas pela mentira do inferno.